Voltamos com mais uma questão elaborada pela nossa querida Banca Fundação Carlos Chagas. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado na frase. Silvia, o que a banca quer dizer quando ela faz esse tipo de abordagem? O verbo deverá flexionar-se para concordar com o elemento sublinhado. Se ela sublinhou o sujeito, ok, sem problemas, o verbo deverá obrigatoriamente, regra geral, concordar com o sujeito desta oração. Você precisa reconhecer o sujeito dentro de uma oração, dentro de um período. Então, veja lá, ela grifa, por exemplo, na alternativa A, a expressão aos homens. Jamais isso aqui pode ser sujeito, porque está acompanhado de preposição. Tudo bem? Então, a gente já tem que jogar essa alternativa fora. É injusto que se atribua ou que se atribuam aos homens de uma época o ônus. O ônus, na verdade, é o sujeito da oração. Ou ônus de consequências que eles não podiam prever, é injusto que seja atribuído aos homens. Sujeito no singular, verbo no singular, atribuir no singular para concordar com o ônus, mas a banca não grifou ônus, ela grifou homens. Por isso, jogamos fora a alternativa A. Nos últimos 5 séculos de nossa história, há revoluções, houve revoluções que alteraram fundamentalmente os modos de produção. O Silvio, agora está certo, né? Porque revoluções houve, não, este verbo aqui nós sabemos que ele é um verbo problemático, porque ele neste contexto está denotando a ideia da existência, portanto trata-se de um verbo impessoal. Verbo impessoal, a gente já sabe que ele não aceita sujeito. A palavra revoluções aqui, na verdade, funciona como um objeto direto deste verbo haver. Olha lá, mais uma vez a banca tentando nos enganar, grifando aqui um termo que vem acompanhado de preposição. Não pode, o sujeito não pode ser preposicionado porque ele é o ser soberano da oração. Então, não cabe aos homens de uma época projetar as etapas seguintes do processo, buscar prever o imprevisível. Isso não cabe aos homens. Percebeu que aqui nós temos 2 núcleos, 2 verbos como sujeito, por isso aqui nós entendemos tratar-se de um sujeito oracional. Logo, não há possibilidade de dizermos que esse verbo caber está concordando com homens. Ao se desfazer ou desfazerem as incertezas absolutas, um improviso criativo ganha uma importância fundamental. Então vamos lá. Um improviso criativo ganha uma importância fundamental? Sim. Quando? Quando se desfazem, vou trocar aqui a cor da tinta para você observar, quando se desfazem, perceba que eu tenho aqui um verbo transitivo direto acompanhado de se. Este se, sem sombra de dúvidas, é o nosso pronome apassivador, portanto nós temos ali um sujeito paciente, sofrendo a ação. Ao se desfazerem as certezas absolutas, as incertezas absolutas são desfeitas. Quando nós desfazemos essas certezas absolutas, um improviso criativo ganha importância. Sem sombra de dúvidas, esta aqui é a nossa alternativa. Silvia, por que não a E? As perguntas que não se coloca, tá vendo aqui? Que não se coloca a um historiador. Mais uma vez a banca colocou, grifou um elemento acompanhado de preposição, tentando forçar a concordância do verbo com esse termo. Só que nós entendemos que isso aqui é um objeto indireto. As perguntas não são colocadas a quem ou para quem? A um historiador, tá vendo? As perguntas, aquelas perguntas que não são colocadas a um historiador, essas perguntas tendem a ser provocadas pelo próprio curso dos fatos históricos. Por isso, sem sombra de dúvidas, a nossa alternativa correta tem que ser a alternativa D. Fica a dica aqui para você. Todas as vezes que a banca sublinhar um elemento acompanhado de preposição, não se tratando de sujeito partitivo, você já vai jogar fora. Essas são tipos de questões que você resolve
rapidamente. Também vamos entender, conforme aprendido aqui, que o sujeito oracional vai colocar o verbo do predicado sempre no singular. Aguardo você numa próxima oportunidade e até lá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!